Seu animal de estimação morreu. Descubra o que acontece com o espírito dele. Talvez essa seja uma das experiências mais dolorosas e silenciosas que um ser humano possa atravessar. Uma dor sem palavras. Um vazio que ecoa no canto da casa onde ele costumava dormir. Na tigela que ficou esquecida no canto da cozinha. No som que não vem mais quando a porta se abre. Meu amigo, minha amiga, só quem sentiu essa ausência entende o quanto um vínculo com um animal vai além da matéria. Vai além dos gestos diários e até mesmo das palavras, porque ele nunca precisou dizer nada. Bastava o olhar, a presença, o silêncio compartilhado. E então a pergunta inevitável surge: onde ele está agora? Essa pergunta não é racional, ela vem da alma. É o próprio chamado do coração querendo tocar algo que ainda pulsa, mesmo que os olhos físicos não vejam mais. E é por isso que este vídeo não é apenas uma explicação espiritual. É um abraço energético para todos aqueles que, em silêncio, buscam consolo, verdade e significado após a morte de um animal querido. Hoje, vamos juntos fazer uma travessia. Vamos explorar o que existe além da matéria, onde a consciência não se limita ao corpo e onde o espírito dos animais segue aprendendo, evoluindo e reencontrando aqueles que amou. Você vai descobrir que o vínculo com seu animal de estimação não foi interrompido, que ele pode estar mais perto do que imagina, não como um corpo, mas como uma energia viva, vibrando em outra dimensão, onde o amor ainda pulsa forte. Vamos falar da imortalidade da alma animal, do caminho da evolução espiritual, dos processos após o desencarne, dos reencontros possíveis e de uma colônia vibracional chamada Celeiro dos Anjos, um verdadeiro lar entre dimensões, onde esses irmãos menores são acolhidos com carinho e consciência. Falaremos também da sua missão como humano nesse processo, porque você não é apenas tutor ou dono, você é um educador espiritual no caminho deles. Você já percebeu como certos animais parecem ter algo mais? Como alguns olhares dizem mais que 1000 palavras? Como eles reagem a presenças, vibrações, ambientes, pessoas? Talvez eles saibam mais do que imaginamos. Talvez, em silêncio, estejam nos ensinando há muito tempo. Este vídeo foi inspirado nos ensinamentos de grandes obras e autores espiritualistas, que nos mostram que a vida após a morte não é exclusividade humana. Ela é parte de um plano de evolução que inclui todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos. A consciência é a chave. E ela está em todos os lugares onde o amor existe. Por isso, se você sente saudade, se você pressente algo, se você sonha repetidamente com aquele animal que partiu, talvez ele esteja mesmo tentando se comunicar. Não estamos falando de ilusão, mas de percepção sutil. Não estamos falando de crença cega, mas de uma espiritualidade lúcida e amorosa que acolhe a razão sem sufocar a sensibilidade. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma coisa dentro de você também quer saber a verdade. E mais do que isso, quer sentir. Então, abra o coração. Respire fundo. Silencie por um instante. Permita-se perceber, não com os olhos da mente, mas com o olhar interno. Aquele que reconhece que o amor nunca morre, ele apenas muda de frequência. Estamos só começando nossa jornada. E agora que abrimos esse campo vibracional juntos, quero te convidar a continuar. No próximo tópico, vamos entender com mais profundidade quem são os animais no plano espiritual, o que compõe sua alma e como eles evoluem em direção à razão, assim como nós, em etapas de expansão da consciência que atravessam muitas encarnações. Se o amor não termina com a morte, a consciência também não. E esse é o ponto onde muitas visões espiritualistas se encontram. Os animais têm alma. Mas para compreender isso com profundidade, precisamos deixar de lado por um momento o olhar superficial,
muitas vezes marcado pela crença de que os animais são apenas corpos instintivos, programados biologicamente para agir. Essa é apenas a casca do que eles realmente são. A alma de um animal é uma centelha em expansão, uma consciência em desenvolvimento, como uma chama que começa pequena e vai ganhando força a cada experiência vivida. No início de sua longa jornada, os espíritos dos animais ainda são simples e inconscientes. Funcionam como o que muitos estudiosos espirituais chamam de inteligência grupal, especialmente entre insetos, peixes e organismos mais primitivos. Esses seres ainda não possuem individualidade emocional. Agem em conjunto, movidos por impulsos coletivos que ressoam como um grande campo energético comum. Mas à medida que a evolução espiritual avança, surgem os primeiros traços de emoção, de memória afetiva, de conexão individualizada. Isso começa a se manifestar em seres como aves, mamíferos, golfinhos, cavalos, cães e gatos. Nesses casos, o espírito já começa a se individuar, a formar o que se poderia chamar de um ego primário. Esses animais domésticos que dividem conosco a vida já estão muito além do instinto puro. Eles possuem um campo emocional cada vez mais complexo. São capazes de criar laços profundos, sentir tristeza, ciúmes, saudade. Eles sonham, eles pressentem, eles aprendem com as experiências. E embora ainda não tenham livre arbítrio como nós, possuem algo sagrado, o potencial de evoluir para níveis cada vez mais elevados de consciência. É uma escalada vibracional da ignorância rumo à luz, e isso vale para todos os seres, inclusive para os nossos irmãos menores. Eles são espíritos em trânsito, caminhando em um fluxo de reencarnações que um dia os levará à experiência humana, ou a outras formas conscientes de vida em diferentes mundos. Os animais não são seres inferiores, mas almas em início de jornada, que precisam de afeto, direção e, acima de tudo, convivência com o humano, que serve como espelho vibracional e educativo. Nós, seres humanos, temos a responsabilidade de ajudá-los a subir degraus nessa escalada. Não apenas alimentando ou cuidando, mas educando emocional e espiritualmente. É na convivência com o humano que o animal começa a desenvolver noções rudimentares de afeto verdadeiro, confiança, perdão e empatia. São sementes, vibrações plantadas em silêncio. Mas atenção, isso não significa que eles sejam inferiores em valor ou sentimento. Muitos animais demonstram mais lealdade, amor e entrega do que muitos humanos. E é exatamente por isso que tantos voltam ao plano espiritual com o perispírito mais leve, mais sutil, mais luminoso. Eles não carregam culpa, eles não criam máscaras, eles não se distorcem para agradar a sociedade. Eles apenas são. E é nessa pureza que reside uma das maiores lições espirituais que podemos receber. Amar incondicionalmente, sem exigências, sem cobrança, sem necessidade de retorno. Agora, talvez você compreenda por que, ao olhar nos olhos do seu cão, do seu gato, ou até mesmo de um cavalo ou de um pássaro, você sente algo que vai além da biologia. É a presença de uma consciência em formação, buscando espelhar e absorver as vibrações do mundo ao redor. É por isso que ambientes carregados, casas em desarmonia ou pessoas negativas afetam tanto os animais. Eles absorvem, filtram, transmutam. São verdadeiros antenas de campo sutil. E, em muitos casos, funcionam como canalizadores inconscientes de energias densas, protegendo os donos sem que saibam disso. Não é exagero dizer que muitos adoecem por lealdade vibracional. Mas o que acontece com essa alma animal quando o corpo morre? Para onde vai essa centelha em expansão quando se apaga o último suspiro? É isso que vamos descobrir no próximo bloco.
Porque o desencarne para os animais não é abandono nem sofrimento eterno, é apenas um novo passo na grande jornada da alma. E existe acolhimento, sim. Existe cuidado, amor e uma verdadeira estrutura de cura no plano espiritual. Se você já conviveu com um animal, certamente viveu momentos em que ele parecia perceber algo que você não via. Um arrepio súbito, um latido para o vazio, um olhar fixo em direção ao nada. Ou talvez aquele comportamento estranho, quando ele se escondeu ou ficou mais agitado, sem nenhum motivo aparente. Esses sinais não são apenas curiosidades. São manifestações legítimas da percepção energética dos animais, que atuam como verdadeiros sensores vibracionais no ambiente em que vivem. Eles sentem o que nós não conseguimos perceber. E muitas vezes reagem a essas vibrações antes mesmo que qualquer pessoa note. É como se tivessem uma sensibilidade natural para captar presenças sutis, mudanças no campo espiritual e estados emocionais profundos das pessoas ao redor. Cães que choram ou uivam pouco antes de uma perda. Gatos que se deitam sobre o corpo de um dono adoentado. Pássaros que se agitam diante de uma notícia difícil. Essas reações não são acaso, são registros de um tipo de conexão silenciosa e profunda com as camadas invisíveis da existência. Ao contrário de nós, os animais não precisam compreender para sentir. Eles não questionam, apenas percebem. E isso os torna extremamente sensíveis à energia dos ambientes, das pessoas e até das intenções. Por isso, é comum que um animal evite um visitante, fique inquieto em certos cômodos, ou reaja a sons e presenças que não estão na realidade física. Eles não têm medo do invisível. Eles o reconhecem, e mais do que sentir, eles absorvem. São como esponjas vibracionais, que muitas vezes funcionam como protetores sutis de seus tutores, assumindo inconscientemente parte das cargas emocionais, energias densas e campos negativos que estão no entorno da casa. É por isso que tantos animais adoecem sem explicação médica. Eles carregam, transmutam e às vezes se sobrecarregam pelas energias que tentam nos proteger. Essa capacidade de captação e sensibilidade é o que muitos chamam de mediunidade animal. Não no sentido de comunicação direta com espíritos, mas como uma ligação espontânea com o plano vibracional. Um campo de intuição aguçada, percepção não verbal e alinhamento energético com o mundo invisível. Eles sabem quando estamos tristes, sentem quando alguém se aproxima com más intenções, reconhecem a chegada da morte. E quando ela chega para eles, também é percebida com tranquilidade. Muitos animais se afastam nos momentos finais, procuram silêncio, isolam-se em cantos mais calmos. Outros se aproximam, querem carinho, entregam-se com serenidade. E em muitos casos, após o desencarne, continuam próximos por algum tempo. Sua energia permanece, seus hábitos vibram na casa. Sua presença é sentida nos sonhos, nos barulhos, nas intuições repentinas. Você já viveu algo assim? Talvez tenha sentido seu animal de estimação deitado aos seus pés novamente. Ou escutado aquele som específico que só ele fazia. Não foi imaginação, foi presença sutil. Porque os vínculos verdadeiros não terminam com a morte física. Eles se deslocam para outra frequência. E é nesse momento, logo após a separação do corpo, que algo muito especial acontece. Um processo de acolhimento espiritual profundo, realizado por seres preparados para essa missão. No próximo tópico, vamos mergulhar nesse instante mágico e sagrado. O momento em que os animais desencarnam e são recebidos no plano espiritual. Não por acaso, mas por sintonia vibracional. Lá, eles recebem cura, amparo e direcionamento. E tudo isso faz parte de uma estrutura amorosa que existe entre os planos. Vamos seguir juntos nessa travessia? Se o amor não morre, a consciência também não desaparece com o último suspiro.
E quando um animal parte do plano físico, algo muito mais profundo do que imaginamos se desenrola. Um fluxo sutil e cuidadosamente preparado de acolhimento vibracional. Logo após o desencarne, o espírito do animal é envolvido por uma espécie de campo magnético protetor. Essa vibração amorosa é acionada naturalmente por sintonia e atrai entidades espirituais preparadas para recebê-lo com carinho, silêncio e respeito. É um momento sagrado. Nenhum ser vivo passa da vida material para a espiritual sem que haja uma resposta energética do universo. E no caso dos animais, essa resposta é ainda mais rápida e sensível. Isso acontece porque eles não carregam culpas nem conflitos morais como os humanos. Sua essência é mais leve, a travessia, portanto, é quase sempre serena. Logo após se desprender do corpo físico, o animal entra num estado de transição. Em muitos casos, ele ainda permanece próximo ao ambiente onde vivia, acompanhando sua família, absorvendo o carinho das últimas despedidas. Seus sentidos espirituais ainda estão despertando. É como se ele estivesse entendendo aos poucos o que aconteceu. Mas ele não está só. Seres vibracionais especializados se aproximam, muitas vezes assumindo formas que inspiram confiança ao animal. Esses seres não impõem medo, não exigem entendimento. Apenas oferecem presença, acolhimento e um campo amoroso onde o espírito do animal se sente seguro para seguir. Então, começa o deslocamento vibracional, um resgate espiritual, como muitos chamam. O animal é conduzido a espaços específicos no plano sutil, verdadeiros centros de cura, onde recebe tratamento energético, descanso e reorganização do seu campo espiritual. Esses locais não são abstratos, são ambientes reais, em outra dimensão, muitas vezes interligados a colônias espirituais que coexistem com a biosfera da Terra. Nesses centros, há campos amplos, vegetação sutil, rios de luz, áreas de repouso, ambientes que não apenas acolhem, mas também curam energeticamente o perispírito do animal, especialmente nos casos de morte traumática, doenças prolongadas ou sofrimento físico. Ali, cada ser é tratado com a mesma dignidade que mereceria em vida. Não importa se era um gato de rua ou um cão de raça. O que conta é a vibração que ele carregava. E nesses espaços há também reencontros. Muitos animais são recebidos por espíritos que já tiveram contato com eles em vidas passadas. Outros reencontram companheiros de espécie com quem já conviveram. E tudo isso acontece dentro de uma lógica vibracional que prioriza o amor, o respeito e a continuidade da evolução espiritual. A duração desse acolhimento varia de caso para caso. Alguns permanecem por um breve período, outros ficam mais tempo, especialmente se precisarem se recuperar de impactos emocionais ou físicos. Mas em todos os casos, há um ponto comum: o sentimento de segurança e pertencimento que substitui o medo da separação. E quando estão prontos, seguem para a próxima etapa da jornada, seja em outra encarnação, seja em um período prolongado de aprendizado no plano sutil. Esse processo, tão natural quanto invisível aos olhos físicos, é uma das maiores provas de que a vida após a morte existe também para os animais, e que eles não estão abandonados nem esquecidos no além. Mas para onde exatamente eles vão? Como são esses lugares? Como funcionam essas colônias vibracionais? Depois do desencarne, enquanto a dor ainda pulsa no coração de quem ficou, o espírito do animal já não sofre. Ele foi acolhido, recebido. E é nesse momento que um novo cenário se abre diante dele. Um ambiente de luz, silêncio suave e natureza vibrante. Uma colônia espiritual que muitos chamam de celeiro dos anjos. Entre tantas colônias existentes no plano espiritual, com essa missão de acolhimento e cura dos animais,
o celeiro dos anjos é uma das mais conhecidas por sua vibração amorosa e sua paisagem profundamente restauradora. Mas não se trata de uma metáfora. Esse lugar existe em uma faixa vibracional real, paralela ao plano físico, com função específica: acolher, cuidar e orientar os animais após sua passagem pela Terra. Imagine uma região imensa, com campos floridos, lagos serenos, florestas iluminadas e trilhas onde os seres transitam em harmonia. Há colinas suaves, jardins silenciosos, pastos amplos, espaços de cura e convivência. Tudo nesse lugar pulsa com uma vibração de paz, compaixão e regeneração. É nesse espaço sutil que os animais são levados logo após sua partida física, especialmente os mamíferos domesticados. Ali, são acompanhados, tratados e reequilibrados em sua estrutura energética, de acordo com a jornada que viveram e as necessidades do seu campo vibracional. Animais que sofreram abandono, maus tratos, doenças prolongadas ou mortes bruscas passam por um período de restauração. Recebem cuidado específico, repouso espiritual e reharmonização de seus corpos sutis. Eles são tratados com o mesmo respeito que um espírito humano deveria receber. Há centros terapêuticos vibracionais, espécies de hospitais extrafísicos, onde o perispírito dos animais é cuidadosamente curado. E também há áreas livres, onde correm, brincam, interagem com outros seres, restabelecendo gradualmente o equilíbrio emocional. Essas colônias são organizadas em núcleos interligados, cada um com uma missão específica. Há áreas para animais que vivem em bando, para os mais solitários, para os que estavam ligados a humanos e para os que vinham de existências em ambientes naturais. Nada ali é improvisado. Tudo é guiado por uma lógica de amor e consciência. Esses núcleos não são apenas lugares de cura, mas também de reencontro. Muitos animais reencontram almas queridas que partiram antes, tanto de sua própria espécie quanto de humanos com os quais tiveram vínculos em outras encarnações. Laços verdadeiros nunca se rompem, eles se reorganizam vibracionalmente. Há ainda seres dedicados exclusivamente ao cuidado desses irmãos menores. Eles não impõem regras, apenas oferecem presença amorosa. Guiam com afeto, tocam com energia serena, acolhem com o coração. Em alguns momentos, os animais são convidados a observar memórias de vidas anteriores, não com julgamento, mas com intenção de aprendizado e expansão. Em outros, são apenas conduzidos ao descanso. E é comum que muitos deles, após certo tempo, escolham retornar ao convívio com os mesmos humanos, reencarnando em novos corpos, mas levando consigo a essência do afeto que os uniu. Se você já teve a impressão de que um novo animal tinha os mesmos gestos, os mesmos hábitos, os mesmos olhos de outro que já partiu, talvez não seja apenas impressão. Talvez o reencontro já tenha acontecido, porque nessas colônias espirituais o tempo é diferente, mas o amor é o mesmo. E quando há sintonia vibracional verdadeira, a vida organiza os caminhos do retorno. Você pode ter sonhado com ele, pode ter sentido aquele arrepio ao entrar em casa. Ou quem sabe ouviu aquele barulho familiar, mesmo sabendo que ele já não está ali. Esses sinais são reais e muitas vezes significam que ele está apenas esperando o momento certo para voltar. No próximo tópico vamos entender como acontecem esses reencontros, como funciona o processo de reencarnação dos animais e por que tantos retornam ao mesmo lar para continuar a jornada ao seu lado. Vamos seguir juntos nessa travessia vibracional? Nem toda separação é definitiva, nem toda morte é um fim. Na natureza espiritual da vida, os reencontros são mais comuns do que imaginamos. Quando um animal parte do plano físico e é acolhido no plano sutil, como vimos, ele passa por um processo de cura, equilíbrio e descanso. Mas esse não é o ponto final da jornada.
Em muitos casos, a alma do animal sente um chamado vibracional vindo da terra, um chamado que nasce do coração de quem ficou. Talvez você conheça alguém, ou você mesmo já tenha vivido, a experiência de encontrar um novo animal, ainda filhote, que parecia ter o mesmo olhar do anterior, os mesmos hábitos, as mesmas manias, como se ele simplesmente tivesse voltado em outro corpo, mas com a mesma essência. E talvez seja exatamente isso que aconteceu. O processo de reencarnação dos animais segue uma lógica vibracional baseada em afinidade, aprendizado e vínculo energético. Diferente dos humanos, que passam por períodos mais longos entre vidas, muitos animais retornam rapidamente, especialmente aqueles que viviam em lares amorosos e já desenvolviam laços de afeto reais e evolutivos. A energia do lar, o chamado silencioso dos tutores, o campo emocional gerado pela saudade, tudo isso funciona como um ímã espiritual. E quando há sintonia suficiente, o reencontro acontece. Isso não depende de religião, crença ou ritual. É um movimento natural do universo. O amor genuíno cria caminhos, e esses caminhos muitas vezes levam de volta ao mesmo lar, com nova forma, mas com a mesma alma. Claro, nem todos os animais retornam para os mesmos tutores. Em alguns casos, seguem outras experiências com outras famílias, em contextos diferentes. Mas quando o laço é forte, puro e construtivo, o retorno é frequente. E a alma do animal carrega sim memórias. Não de forma racional como nós, mas através de impressões emocionais profundas, que surgem como comportamentos espontâneos, reconhecimentos silenciosos, reações instintivas. Ele se sente em casa. Ele reconhece o cheiro, a voz, o campo energético de quem já amou. Muitas pessoas relatam que o novo animal corre para o mesmo lugar da casa, dorme do mesmo lado da cama, responde a palavras que nunca lhe foram ensinadas. São sinais, indícios, toques vibracionais de que a alma não é nova. Ela apenas voltou. E por que esse retorno acontece? Porque a vida espiritual não tem pressa, mas tem propósito. E quando há algo a ser continuado, algo a ser ensinado, algo a ser aprofundado, a existência oferece a chance. A convivência entre humanos e animais é uma troca vibracional poderosa. Enquanto os tutores oferecem cuidado, proteção e orientação, os animais oferecem pureza, presença e amor incondicional. Ambos aprendem, ambos crescem, ambos evoluem juntos. É como se uma alma animal dissesse: ainda não terminamos, deixe-me voltar, tenho mais para viver com você. E quando isso acontece, um ciclo vibracional se completa. O reencontro não é apenas uma nova chance de afeto, é uma oportunidade espiritual de expansão. Mas é preciso sensibilidade para reconhecer. Nem todos percebem. Alguns rejeitam o novo animal por medo de comparação. Outros o adotam, mas não se abrem à intuição. No entanto, quem sente, sabe. Sabe quando aquele olhar não é novo. Sabe quando aquela energia já esteve ali. Sabe no fundo da alma que o amor voltou. E mesmo quando o reencontro não acontece no plano físico, ele pode se manifestar nos sonhos, nas memórias, nas sincronicidades. A alma que se amou se reconhece, se encontra, se reconecta. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário algo fundamental, uma postura consciente do humano diante dessa relação. Porque os animais não evoluem sozinhos. Eles evoluem com a nossa ajuda, com a nossa presença, com o nosso amor. E é sobre isso que vamos falar no último tópico, sobre a responsabilidade espiritual que temos com esses irmãos menores, sobre o papel que nos cabe nessa troca e sobre como o nosso comportamento influencia diretamente a jornada deles. Finalmente, ao olhar para tudo o que percorremos juntos até aqui, desde o desencarne dos animais, passando pelas colônias espirituais, os reencontros possíveis e a reencarnação,
É inevitável sentirmos que nada disso faria sentido sem a nossa presença ativa nesse processo. Porque por mais que esses irmãos menores trilhem sua própria jornada, é na convivência conosco que eles expandem sua consciência. E isso nos coloca diante de algo essencial, a nossa responsabilidade espiritual como humanos. Cada vez que acolhemos um animal em nossa vida, não estamos apenas oferecendo abrigo, alimentação ou companhia. Estamos nos tornando espelhos vibracionais para a alma que ali habita. E isso exige mais do que cuidado básico. Exige consciência, paciência, sensibilidade. O modo como você trata o animal que caminha ao seu lado modela silenciosamente sua evolução. Os campos emocionais que você emana, as palavras que você pronuncia, o tom da sua presença, tudo isso entra em sintonia com a vibração dele. Eles aprendem com sua energia antes de qualquer gesto. E o contrário também é verdadeiro. Ambientes tensos, palavras duras, ausência de carinho ou negligência vibram diretamente no campo deles. Muitos adoecem por não conseguirem transmutar tanta densidade. Outros se recolhem. Alguns reagem com medo. Todos sentem, nenhum ignora. Isso não deve gerar culpa, mas consciência, porque nós também estamos aprendendo. E é justamente nessa troca sincera entre humano e animal que reside o milagre da evolução mútua. Eles nos ensinam o silêncio, a presença, a fidelidade sem cobrança, a capacidade de amar por inteiro, sem necessidade de retorno. E nós temos a chance de oferecer o que só a razão aliada ao afeto pode construir. O caminho para que eles despertem aos poucos suas próprias camadas de alma. A cada abraço, a cada palavra dita com ternura, a cada limite ensinado com firmeza amorosa, a cada vibração de paz em meio ao caos, você está guiando esse espírito em formação. Muitos dos que hoje vivem como cães, gatos, cavalos, aves, coelhos ou outros animais ainda não têm autoconsciência, mas já possuem sentimento. E esse sentimento, nutrido de forma elevada, desperta as primeiras luzes da consciência espiritual. Por isso, o lar que você constrói, o olhar que você oferece, a vibração que você sustenta, tudo isso molda a próxima existência desse ser. Talvez ele volte, talvez siga por outro caminho, mas ele carregará com ele as marcas vibracionais da convivência que teve com você. Nada se perde, tudo fica impresso na malha energética do tempo, tudo evolui. E se um dia você reencontrar esse animal em outro corpo, em outra forma, saberá. Saberá pelo olhar, pelo gesto, pelo silêncio que comunica mais do que qualquer palavra. Essa é a grande verdade da espiritualidade. O que é real nunca termina, apenas se transforma. Hoje, você pode fazer diferente. Você pode olhar com mais presença, tocar com mais consciência, respirar com mais amor. Você pode transformar sua relação com esse ser em algo maior, um pacto vibracional de crescimento. Se você já perdeu um animal e carrega saudade, saiba, você foi essencial na evolução dele. E ele segue, em paz, em luz, carregando a vibração do amor que você ofertou. E se ele ainda está com você, aproveite. Aproveite cada instante. Aproveite para ser agora aquilo que você gostaria de ter sido sempre, uma presença de luz no caminho de quem ainda está aprendendo a brilhar. Se essa mensagem tocou algo em você, permita-se continuar essa jornada. Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo. Você já sentiu que um animal voltou para sua vida? Você sente que a relação que tem com ele é maior do que parece? Esse é o tipo de conexão que transforma o mundo, de dentro para fora. E é por isso que estamos aqui, para lembrar juntos que a espiritualidade não está apenas no além. Ela está nos olhos que nos observam todos os dias, silenciosamente, lealmente, amorosamente. Meu amigo, minha amiga, gratidão profunda por ter caminhado até aqui comigo.
Que essa mensagem siga reverberando dentro de você como um campo de luz e entendimento. Lembre-se sempre, não estamos sós e o amor verdadeiro jamais desaparece. Cuide da sua vibração. Honre a presença silenciosa dos seus companheiros espirituais. E se o coração pedir, volte aqui. Estaremos sempre à sua espera. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Energias do Invisível. Que a paz, a luz e a consciência te acompanhem, hoje e sempre.